Olá a todos! Como foi solicitado e como nós também prometemos, voltamos para falar um pouco mais sobre gestão de acesso neste abril pela segurança do paciente. Esse que é um tema tão caro, um tema tão importante para quem faz assistência dentro dos serviços de saúde em nosso país. E neste momento, a gente vai compartilhar, aprofundar um pouquinho mais sobre a temática trazida pelo Ministério da Saúde para a campanha deste ano de 2025. Aqui estamos nas redes da Inovid, comigo, Jaqueline Simões, que sou especialista em gestão da qualidade e segurança do paciente, e com você, que vai, durante todo o nosso vídeo, poder trazer contribuições, deixar seu comentário, que nós vamos responder a cada um deles. Vamos lá? Nós trouxemos um pequeno quadro onde a gente conseguiu trazer algumas informações que vão facilitar esse entendimento para o vídeo de hoje. Então, falar um pouco sobre segurança do paciente, vamos explicar um pouco sobre o Abril pela Segurança do Paciente, aprofundar sobre a campanha deste ano, Mais Acesso e Cuidado Integrado, e principalmente falar quais são as estratégias para a gente garantir segurança o ano inteiro. Começando, trazendo o conceito de segurança do paciente, a gente entende como redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado. Imagina que lá no seu serviço de saúde, a gente tem o paciente sendo assistido e diversos danos que podem e estão associados ao cuidado. Vamos dar um exemplo básico de um paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico. O que seria um dano necessário? Se a gente pensar na incisão cirúrgica, se a gente pensar na ferida operatória, naquele corte feito, a gente entende como um dano necessário ao cuidado daquele paciente. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar, este mesmo paciente, qual o risco que ele teria de sofrer um dano desnecessário? Imagina que esse paciente, ele, durante o seu período de internamento, ele sofreu uma queda da cama, uma queda da poltrona, uma queda da própria altura. Este seria um dano desnecessário associado ao cuidado. Então, segurança do paciente é tentar reunir esforços, tentar de todas as formas reduzir ao que se considera um mínimo aceitável o risco desse dano ao paciente. Esse conceito de segurança do paciente, ele foi ampliado pela Organização Mundial de Saúde em 2021, quando trouxe o relatório anual. Esse conceito de segurança do paciente, ele foi ampliado pela Organização Mundial de Saúde durante a apresentação do relatório da Aliança Pacto Global pela Segurança do Paciente, que é um documento entre 2021 e para 2030. Nesse documento, ele traz a segurança do paciente como esse conjunto de atividades que cria cultura, que promove ambientes, tecnologias, comportamentos, procedimentos que venham trabalhar a prevenção ao risco do dano e do impacto do dano associado ao cuidado. Imagina que nessa ampliação, nesse desdobramento, a Organização Mundial de Saúde trata a segurança do paciente também como uma cultura de segurança e, principalmente, começa a olhar não somente o dano, mas o impacto, a gravidade daquele dano que o paciente pode ser acometido desnecessariamente durante a prestação do serviço de saúde. Pensando dessa forma, a gente começa a olhar para o nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente e enxergando nele, desde 2013, quando o Ministério da Saúde lançou esse programa, através da Portaria 529, esse objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde. Essa qualificação passa por todo esse conceito trazido mais recentemente pela Organização Mundial de Saúde. E, principalmente, gente, entender que é para todos os estabelecimentos de saúde no território nacional. Independente se seja um serviço de saúde pequeno, grande, de médio porte, independente se seja para atenção primária, uma unidade de saúde, se seja um serviço hospitalar, o olhar é sobre a qualificação do serviço de saúde. Também pensando nisso, a gente trouxe alguns dados no painel de notificação do Notivita, que traz, nessa última data, nós fizemos a pesquisa no dia 11, trazendo que esse volume de incidentes, né, notificados no painel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse volume de notificações representa incidentes ou eventos adversos que aconteceram nos nossos serviços de saúde, relacionados à assistência, e que traz números interessantes. Por exemplo, em torno de 1.045.665 notificações de dano leve. A gente traz em torno de 10.231 óbitos que seriam considerados evitáveis, notificados à própria vigilância sanitária, notificados na Anvisa.
considerando que esses dados, eles são referentes aos últimos 11 anos de monitoramento. Nós temos 12 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente e 11 anos de monitoramento através dos dados da Anvisa. Pensando nisso, a gente entende que existe uma grande subnotificação. Se a gente já acredita que esses dados são chocantes, que esses dados são relevantes para o cenário brasileiro, a gente também precisa pensar que esses dados são muito maiores. A gente ainda precisa trabalhar a cultura de notificar, de comunicar os eventos e os incidentes que acontecem dentro das instituições, para que a gente consiga tratá-los, trabalhar com melhoria contínua, trabalhar planos de ação para evitar que eles voltem a acontecer nesse e em outros serviços de saúde. E é por conta disso que a gente traz um dado paralelo. Se no Brasil a gente tem esses números trazidos no painel de notificações da Anvisa, no relatório Pacto Global da Organização Mundial de Saúde, a gente traz a informação de que em cada 10 pacientes está sujeito a danos enquanto internado em hospitais de países considerados de alta renda. Pensando nisso, trazendo para a realidade do Brasil, que é considerado um país de média renda, países de média e de baixa renda, esse número é ainda pior. Em cada 4 pacientes está sujeito a danos enquanto internado nos hospitais nesses países. Então, imagina que, ainda assim, em face a todos os investimentos, a tudo que já foi feito em relação à segurança do paciente, à estruturação de protocolos, à estruturação de programas, ainda assim nós temos grandes desafios. Nós temos números como esses que nos fazem estar aqui hoje nessa live, falando não somente para profissionais de saúde, desmistificando esse tema também para o usuário, para o paciente, para aquele que no dia a dia consome, está sendo assistido nos nossos serviços de saúde, nos hospitais, nas clínicas de saúde, nas policlínicas. E esse é o olhar sobre a segurança do paciente, que nós não poderíamos deixar de falar antes de falar da nossa campanha Abril pela Segurança do Paciente. Pensar que, desde 2021, essa campanha é realizada, e de lá para cá, nós temos diversos temas sendo tratados, sendo que neste ano de 2025 foi eleito o tema Mais Acesso e Cuidado Integrado, qualidade em toda a jornada. Pensar nesse tema é olhar para as principais etapas que podem e que são trabalhadas na gestão de acesso ao cuidado. O que é essa gestão de acesso? Nada mais do que as fases onde esse paciente é admitido, ele faz o tratamento, ele recebe alta, ele é contra-referenciado ou ele é referenciado para um serviço de saúde, ele passa por um processo de transferência, ele passa por um processo de remoção. Então, todas essas fases são etapas que compõem a gestão de acesso ao cuidado. E olhar o que pode ser trabalhado em cada uma dessas faces, em cada uma dessas etapas, é uma obrigação, não somente nossa, como profissionais atuantes em serviços de saúde, mas também do usuário final, daquele paciente, ou que tem um familiar, ou a pessoa que tem um familiar, que está habitualmente, que está acessando serviços de saúde, ou mesmo daquela pessoa que é um paciente. Então, a sociedade precisa olhar para essas etapas da gestão de acesso, entendendo o que pode ser trabalhado para melhorar a gestão da assistência, para melhorar a segurança do paciente em cada uma dessas etapas. E a gente traz algumas delas. Por exemplo, na admissão do paciente, a própria classificação de risco, a própria triagem, então uma triagem bem feita, quando a gente acolhe o paciente em suas individualidades, em suas vulnerabilidades, a identificação dessas vulnerabilidades. Então, a princípio, quando a gente pensa que na admissão, chegando ao serviço de saúde, quase sempre a gente tem a classificação de risco, que vai fazer um atendimento a partir do nível, do grau de atendimento, de assistência que aquele paciente está demandando no momento em que ele chega ao serviço de saúde e vai classificá-lo para que o seu atendimento seja priorizado de acordo com a demanda de saúde que ele esteja apresentando naquele momento, até mesmo a identificação das prioridades das prioridades. Então, quando a gente tem um serviço de saúde eletivo, por exemplo, e que a gente precisa identificar e precisa trabalhar também com os componentes de atendimento à legislação, atendimento à regulamentação legal, e quando a gente tem, inclusive, a necessidade de, na admissão, identificar as vulnerabilidades e tratar esse paciente nas suas especificidades. Às vezes, um paciente que tenha uma deficiência, às vezes, um paciente que ele é um idoso frágil, às vezes, um paciente que ele tenha demandas específicas sociais e que elas precisam ser enxergadas e já na admissão serem informadas para a equipe da assistência para que esse paciente seja assistido nessas especificidades, com esse olhar atento, personalizado, durante todo o curso da assistência dele. Vamos pensar nesse momento nas demandas religiosas, que muitas vezes são invalidadas dentro de serviços de saúde e que precisam ser vistas, precisam estar no foco quando a gente fala
centrado do paciente. E a gente fala também das demandas, das preferências culturais, das preferências de relacionamentos sociais. E assim a gente faz uma admissão segura. Pensar na etapa tratamento, onde a gente envolve esse paciente no cuidado, onde, porventura, esse paciente, muitas vezes, ele é convidado a conhecer os riscos que o tratamento ao qual ele vai ser submetido pode ocasionar, mas que este apresentar dos riscos seja de forma clara, que seja de forma entendível, que ele consiga realmente fazer uma tomada de decisão. Se para ele o assumir o tratamento é um processo consciente. O desenvolvimento do plano terapêutico, que passa pela programação, planejamento multidisciplinar do que vai ser assistido àquele paciente. Esse paciente, ele conhece o plano terapêutico dele, a equipe multidisciplinar, o psicólogo, o fisioterapeuta, o próprio enfermeiro, conhece o plano terapêutico que aquele profissional médico está prevendo para o tratamento, a assistência daquele paciente. Isso é gestão de acesso. Isso é gestão de acesso ao cuidado do paciente, realizada de forma segura. Pensar na alta do paciente. Então, as 3 macroetapas: admissão, tratamento e alta. A alta, para ser segura, ela precisa ser construída. Uma alta segura, ela começa no momento da admissão do paciente. Quando eu faço o planejamento terapêutico, eu tenho uma previsão de alta. Eu começo a olhar essa trajetória do paciente, entender qual o planejamento e as orientações para que ele continue o tratamento dele, mesmo ele já estando em domicílio, mesmo ele tendo recebido alta e sendo direcionado para um outro serviço, a exemplo do serviço ambulatorial. Os cuidados domiciliares. Eu preciso fazer educação em saúde. Eu preciso ter um plano de orientação ao meu paciente, ao cuidador. Isso é gestão de acesso na etapa alta do paciente. E aí, entre essas macroetapas, a gente tem algumas outras, que são a referência e contra-referência, onde a gente precisa, e a campanha do ano de 2025 do Ministério da Saúde, quando elegeu o tema gestão de acesso como prioritário para a discussão, traz o princípio do diálogo com as redes de assistência em saúde. Essas redes especializadas precisam estar unidas no diálogo para que esse paciente não fique solto entre os serviços de saúde, solto entre os profissionais de saúde, que haja um diálogo, uma comunicação, que haja encaminhamentos coerentes, oportunos, seguros, para que esse paciente entenda a necessidade que ele tem e para que a rede compreenda qual a sua capacidade de assistir o paciente em suas necessidades. Outra etapa que também acontece durante a gestão de acesso, que é a transferência do paciente, onde a gente precisa que esse paciente siga sendo assistido em uma outra unidade de referência, já que a capacidade daquela unidade inicial já foi esgotada para aquelas demandas que o paciente apresenta. Realizar uma transferência não é um processo fácil. Quem participa diariamente de transferência de paciente, tá aí os nossos amigos, assistentes sociais, que tanto fazem, que contribuem profissionalmente de forma exemplar para as transferências seguras do paciente, entendem as demandas do dia a dia, o quanto a equipe multidisciplinar precisa estar preparada e amparando o processo de transferência, seja na preparação do paciente, na orientação, no esclarecimento do paciente, no consentimento do paciente para que essa transferência aconteça, seja nos relatórios de encaminhamento, que não podem, gente, ser somente relatórios médicos. Se eu tenho uma equipe multidisciplinar assistindo o paciente e, por exemplo, um fisioterapeuta o está assistindo, eu preciso que o fisioterapeuta também encaminhe relatórios para que a equipe de fisioterapia da unidade que vai receber o paciente dê continuidade ao cuidado, haja uma integralidade do cuidado, mesmo o paciente mudando de unidade de saúde. O monitoramento dos tempos é essencial no processo de transferência. Aliás, o monitoramento dos tempos é essencial em qualquer uma dessas fases, mas na transferência, muitas vezes, ela se torna vital. Ela se torna aquele divisor de águas entre a oportunidade de realmente garantir um cuidado seguro, garantir um cuidado que vá trazer benefícios a esse paciente e os danos que podem ser gerados a esse mesmo paciente e a todo o processo. Então, imagina que a oportunidade, o monitoramento dos tempos é uma das etapas necessárias e essenciais, que a transferência, ela ganha um pouco mais de destaque. E, por fim, a gente falar do processo de remoção. Quando a gente tem o translado desse paciente. É o momento em que ele está no intermediário, entre sair de uma unidade A e ir para a unidade B, o serviço de remoção, o processo de remoção precisa ser olhado com carinho, precisa ser trabalhado. E a campanha nacional do Abril pela Segurança do Paciente também traz a necessidade de a gente olhar para essa etapa do processo, para essa etapa da gestão de acesso, e não somente os profissionais de saúde estarem empenhados, estarem imbuídos em realizar uma remoção segura, mas também o paciente, o familiar, está atento que este é um momento importante, está atento a estar entendendo como vai acontecer, questionando a equipe de saúde sobre suas possíveis dúvidas e, principalmente, sinalizando, comunicando, notificando quando perceber que algo não está bem.
Então, entre o que pode ser trabalhado na etapa remoção, a gente tem as próprias avaliações do serviço de remoção, com a necessidade de validação, e o que eu falei que foi esse acompanhamento do paciente, não somente pelo seu familiar, por quem o está assistindo, mas principalmente pela equipe da unidade de origem, que precisa entender como esse paciente chegou a essa unidade de destino. Se a gente consegue entender como o quadro clínico dele se manteve estabilizado, se manteve seguro durante todo o trajeto até chegar à unidade de destino. Então, essas são as principais etapas da gestão de acesso que o Abril pela Segurança do Paciente, dentro desse tema amplo, desse tema tão bonito, trouxe para que a gente trabalhasse esse ano. E aí, a gente vai fazer o aprofundamento um pouquinho mais no que o Ministério da Saúde traz como importância da mobilização o ano inteiro. Não adianta a gente pensar que o mês de abril é um mês onde vai se esgotar um tema tão amplo, um tema abrangente e tão importante como esse. Então, é pensar que a mobilização durante os próximos 8 meses é um compromisso, não somente nosso, dos profissionais de saúde, mas de toda a sociedade. E, para isso, o Ministério deixou o que ele considera os eixos estruturantes. São eixos temáticos onde ele fraciona as possibilidades de se trabalhar esse tema que é tão amplo. Quando se fala em acesso oportuno e acesso seguro, muito do que eu já acabei de explicar. A gente pensar nos tempos envolvidos. A necessidade precisa corresponder ao tempo de disponibilidade daquela capacidade instalada, daquela habilitação daquele profissional. Não adianta eu ter a melhor instituição de saúde, o melhor profissional dentro da minha instituição, se o paciente não consegue estar no local certo e na hora certa. E pensar na segurança como essa necessidade de reduzir a possibilidade de danos desnecessários associados ao cuidado. Pensar no cuidado integrado é exatamente essa transversalidade, é fazer esse olhar entre as unidades, é fazer esse olhar entre as categorias profissionais, é trabalhar com protocolos multidisciplinares, é ter um olhar voltado para a gestão assistencial focada na necessidade de que cada elemento dessa cadeia entregue o melhor valor possível para esse paciente, entregue o melhor desfecho para esse paciente. Corta. Voltando. Quando a gente fala em equidade em saúde, que foi um outro eixo temático trazido este ano pela campanha Abril pela Segurança do Paciente do Ministério da Saúde, a gente está falando em garantir a qualidade do cuidado seguro e oportuno para todos, mesmo em face às suas individualidades. As diferenças entre os pacientes, entre os perfis e as necessidades não pode ser impeditivo para que eu ofereça de forma igualitária, de forma equânime, a assistência no acesso à saúde a esse paciente. Dentro dos diferentes perfis de paciente, eu preciso fazer entregas que favoreçam aqueles que mais necessitam e que entregue valor para aqueles que necessitam. Então, essa compensação é a necessidade de uma aplicação de um conceito de equidade. Olhar para os diferentes em suas diferenças e assisti-los para que haja para que seja equânime esse atendimento, para que esse atendimento seja o mais justo possível. Essa é a equidade dentro do serviço de saúde. E aí a gente pensa claramente quando a gente tem as atividades relacionadas ao perfil epidemiológico de um hospital e a construção de toda a capacidade de oferta do serviço, a estruturação de serviços, a estruturação de atendimento, a estruturação de uma equipe que atenda ao perfil que está sendo trazido naquela região, naquela unidade de saúde. Então, você que está numa unidade básica, dentro do mapeamento dos seus pacientes, daquela região que você atende, o que é que você está fazendo para atender o paciente em suas especificidades? Se você faz um atendimento à população de rua, por exemplo, qual o diferencial que você consegue oferecer para que aquele paciente que é população de rua, ele consiga entender um tratamento de saúde e, principalmente, consiga voltar para a sua casa-abrigo ou voltar para o seu local de origem com um encaminhamento de relatório, com um contato com a rede, para que a rede possa fazer um trabalho com aquele paciente, que ele volta para aquela condição dele. Qual está sendo o nosso papel em sendo serviço de saúde para contactar essas redes de apoio e garantir aquele conceito de saúde com a integralidade, não somente do físico, mas do social, mais do comportamental, mais do psicológico, para que esse paciente realmente tenha uma integralidade da saúde. Outro eixo temático trazido pelo Ministério é a própria transição e continuidade do cuidado. Então, focar nas transições internas. Muitas vezes, um paciente ele está em uma unidade, uma enfermaria, sendo assistido, e ele precisa ser internado em uma unidade de terapia intensiva.
Essa comunicação entre as unidades precisa acontecer, garantindo a continuidade do cuidado. Esse paciente precisa receber as orientações dos diferentes padrões de assistência que vão ser oferecidos em uma unidade em relação à outra. É preciso que essa continuidade favoreça o desfecho, o melhor desfecho dentro de uma assistência em saúde. Pensar também nas tecnologias de saúde é trazer um olhar focado em tudo aquilo que pode agregar para que esse acesso oportuno e seguro aconteça dentro da sua unidade. Então, na minha unidade, eu faço um cadastro manual ou eu já faço um cadastro no sistema? Eu consigo recorrer a esse cadastro a qualquer tempo, ou eu preciso acessar senhas que eu não consigo, ou eu preciso solicitar a profissionais que não estão na unidade o tempo inteiro para trazer informações que eu consiga dar assistência, prestar assistência em um tempo oportuno. Então, como a gente entende as tecnologias de saúde hoje, por exemplo, do próprio prontuário eletrônico, que ele consegue fazer a comunicação entre equipes, e como está, por exemplo, a comunicação entre outros serviços de saúde. Muitas vezes nós temos redes de serviços próprios que conseguem comunicar entre si. Mas quando a gente tem, por exemplo, unidades que não fazem parte da mesma rede, você não tem a interoperabilidade do sistema e, consequentemente, há uma fragmentação dessa comunicação. Essas informações fragmentadas desfavorecem a continuidade do cuidado de uma forma integral. E pensar, principalmente, seja utilizando as tecnologias de informação, ou seja, em um relatório escrito, eu preciso trabalhar a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu preciso ter o consentimento do meu paciente, eu preciso ter um olhar para essas informações para que elas não infringam a legislação, para que elas não exponham os dados do meu paciente. Então, nesse tópico tecnologias em saúde, é preciso ter um olhar sobre o quanto as tecnologias favorecem e o quanto elas também se comportam como um desafio para que a gente favoreça que o paciente esteja sempre no centro desse cuidado. E, por fim, a gente vem falar no último eixo temático trazido pelo Ministério, que é educação em saúde e direitos do paciente. Gente, esse, se fosse, pela minha opinião, seria o primeiro tópico. É pensar que sem educação em saúde, sem a gente engajar pessoas no propósito de enxergar as necessárias etapas de um processo do cuidado e enxergar a necessidade de tornar essas diferentes etapas seguras, a gente não vai fazer um serviço de saúde qualificado, como é o objetivo central do nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, todos os trabalhos voltados para educação em saúde, seja para o paciente, quando a gente vai fazer uma orientação de alta, quando a gente vai fazer uma orientação na admissão do paciente, para que ele possa entender qual é a demanda de saúde dele, qual o tratamento que ele vai estar sendo submetido, todo o funcionamento daquele serviço de saúde onde ele está internado por vezes, ou daquela atenção básica, daquela unidade básica de saúde onde ele está sendo assistido, ou daquela policlínica, ele precisa entender o que está acontecendo. Isso é educação de saúde, para as diferentes etapas de acesso ao cuidado. Pensando nos profissionais de saúde, que é uma outra gama tão importante quanto quando falamos em engajamento para um acesso de saúde seguro, a gente precisa ter o olhar focado nos direitos do paciente. É enxergar que esse paciente ele tem autonomia. Hoje ele é visto, inclusive existe o questionamento sobre o próprio conceito de paciente, ele é visto como esse sujeito autônomo do cuidado, e o autocuidado precisa ser estimulado, mas principalmente o autocuidado crítico, uma necessidade de provocar uma conscientização do paciente sobre o papel dele dentro de um sistema e dentro de um serviço de saúde. Então, o eixo temático educação em saúde, direito do paciente, é um eixo estudante que, pensando bem, ele precisa estar transversal, ele precisa estar distribuído em todos os demais eixos trazidos pelo Ministério da Saúde, ok? Então, esse é um olhar geral, foi um olhar de aprofundamento que nós trouxemos e pensar que ele não pode ser, de forma nenhuma, somente no mês de abril. Então, qual é o papel do paciente nesse processo, então? Pensando em uma gestão de acesso mais segura e oportuna durante todo o ano. Então, o paciente precisa conhecer seus direitos e deveres. Muitos hospitais hoje já conseguem disponibilizar nas suas páginas, nas suas cartilhas, nos seus manuais de atendimento ao paciente, os direitos e deveres do paciente. O próprio Ministério da Saúde tem isso muito bem categorizado. Então, uma busca rápida no Google, o paciente consegue ter acesso às informações. É preciso conhecer o serviço de saúde. E a gente não pode deixar para conhecer o serviço de saúde só no momento que a gente já está precisando. Na condição e na vulnerabilidade de um paciente, precisando ser assistido, é muito difícil a gente ir lá pesquisar sobre aquele serviço, pesquisar por aqueles profissionais. Então, isso precisa ser feito preventivamente. Nós precisamos desenvolver essa cultura do olhar para aquilo que eu não quero precisar, mas que eu posso precisar acessar em algum tempo. Acessar as equipes, então o paciente precisa ter intimidade com a sua equipe de saúde, conhecer a sua enfermeira do seu posto, conversar com a enfermeira que está, ou o profissional técnico, ou o profissional médico que o está assistindo dentro de um internamento, dentro de uma unidade de saúde, dentro de uma emergência.
tentar resolver com esses profissionais, com essas equipes, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Muitas vezes o profissional de saúde, ele não está conseguindo, naquele momento, identificar uma necessidade do paciente. E que no momento que ele sinaliza, ele começa e desperta nesse profissional a oportunidade de resolver. E ainda assim, não sendo possível, não havendo evolução, nós temos as ouvidorias, Defensoria Pública, Ministério Público, que são órgãos de controle social, ou órgãos internos da própria instituição, que podem e auxiliam, gente, muitas vezes, a solucionar conflitos, a favorecer que o cuidado seja seguro e oportuno durante toda a trajetória de um paciente, durante toda a jornada de um paciente. Pensar nisso é pensar que a gente também tem o papel do profissional de saúde, que precisa conhecer esses direitos e deveres do paciente também. Então, imaginar que esse paciente, ele olhar, ele enxergar os seus deveres e os seus direitos, ele também vai estar sinalizando isso para os profissionais de saúde. E se esse profissional de saúde não reconhece, não consegue saber que direitos e deveres são esses, vai gerar um conflito. Muitas vezes está aí a origem de uma relação conflituosa. E aí, a gente também faz um convite. Profissional de saúde, seja parceiro dos núcleos de segurança do paciente, das comissões de controle de infecção, das comissões de revisão de prontuário, dos setores de vigilância epidemiológica. É enxergar esses setores como setores que estão para assessorar o profissional de saúde na sua gestão, dentro da sua oportunidade de estar trazendo segurança, não somente para o paciente, mas para o próprio profissional dentro desses serviços. Conhecer também os direitos e os deveres do próprio profissional. Existem os regimentos de categoria. A gente precisa conhecer o que é que me respalda dentro dessa instituição, atuando como profissional de saúde. Como essa instituição traz protocolos, procedimentos operacionais, normas institucionais que balizam o meu cuidado, que trazem normatização para o serviço que eu vou prestar. Eu estou me dispondo a atuar nessa instituição. Então, eu preciso conhecer as normas e rotinas dela. Eu preciso conhecer o regimento da minha categoria e entender como ela está sendo aplicada dentro daquela instituição. Todas essas sugestões tornam o cuidado de saúde mais seguro durante toda a prestação do cuidado. Para os nossos gestores, apoie a gestão da qualidade. É um olhar sobre uma construção que é coletiva e que muitas vezes a alta gestão de um serviço, que muitas vezes a média gerência de um serviço, elas precisam fazer essa ligação entre aquilo que está na operação, o dia a dia de um serviço de saúde e a estratégia, a missão, a visão, onde aquele hospital, aquele serviço de saúde, aquela prestação de cuidados pretende chegar. Então, nada melhor do que, de fato, estruturar, através da padronização de processos para a melhoria contínua, um apoio à gestão da qualidade e criar canais afetivos para ouvir o paciente e ouvir o profissional, pois eles são as duas pontas que trazem informação direta com as oportunidades de melhoria do seu serviço de saúde. Por fim, e não menos importante, a sociedade. Você que está assistindo a esse vídeo e que não é um paciente diretamente, hoje não se constitui como paciente, não é um profissional de saúde, você está nessa categoria de sociedade, que a qualquer tempo pode ou não precisar de serviço de saúde, mas que já tem uma grande responsabilidade, que é estar fazendo controle social, que é estar participando dessa grande opinião pública com as necessidades e demandas de melhoria e de valorização, de reconhecimento do quão bom muitos dos nossos serviços de saúde já são e principalmente do valor que esses serviços de saúde já entregam para a sociedade, de quantas vidas são tratadas, são recuperadas, voltam para seu dia a dia, voltam para a sociedade recuperados após um problema de saúde. Então, você, sociedade, nós, sociedade, vamos seguir pesquisando, assistindo vídeos como esse, conhecendo mais sobre o tema. É importante saber que o paciente ou familiar informado é sempre a nossa última barreira de segurança. Quando todas as barreiras de segurança, elas, porventura, falharem, é o paciente informado, é o familiar informado que vai poder fazer uma gestão de acesso oportuna e uma gestão de acesso segura. Ele vai poder contribuir para essa oportunidade e essa segurança de uma gestão de acesso dentro de qualquer nível de assistência. E aí, a gente vem para o nosso recadinho final, entendendo que tudo isso está regido por normas e por regulamentações. A temática traz a gestão de acesso ao cuidado, mas não se está amparado em legislações. E este é o nosso guia prático de notas técnicas, que ele traz publicações vigentes da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Você pode acessar clicando nas nossas redes sociais, indo para o botão comprar, indo direto ao carrinho, e você consegue, a partir daí, ter um olhar sobre as notas que estão vigentes e como você, usuário final, você, paciente, vai começar a saber o que está regendo os serviços de saúde no país, mas principalmente os profissionais de saúde vão poder contar com essa ferramenta no seu dia a dia, para tirar dúvidas, para estar acessando informações que são essenciais para a nossa prestação de serviço, para a nossa prestação de cuidado.
Então, gente, esse foi um olhar da Inovid, trazendo essa oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre gestão de acesso. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, mais esse dia, falando sobre esse tema, principalmente porque a gente sabe que é um tema que ele não se esgota. Foi muito importante para a gente ter recebido os recadinhos de vocês, pedindo para a gente trazer um pouco mais de aprofundamento sobre esse tema. Nós ficamos extremamente felizes e a gente conseguiu entregar para vocês esse vídeo. É um vídeo rapidinho e que a gente precisa que seja compartilhado. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, compartilhem com outras pessoas. Deem a oportunidade de outras pessoas também conhecerem um pouco mais, não somente sobre a gestão de acesso, mas também sobre as nossas plataformas da Inovid, pois nós estamos aqui para garantir um cuidado cada vez mais seguro, para garantir a disseminação da informação, porque é assim, gente, que nós fazemos um sistema de saúde mais forte e mais seguro. Então, a gente agradece, esperamos que todos vocês estejam com a gente no próximo vídeo. Obrigada!